Ótimo. Bem-vindo, doutor. Obrigada por aceitar o meu convite de falar desse assunto tão especial, né? Quero te agradecer e quero que você se apresente aqui para as minhas seguidoras, né? Fale um pouquinho de você. Certo. Então, primeiro, obrigado pelo convite, tá, Michele? Fiquei bastante honrado, bastante feliz de poder falar sobre um tema tão importante que está tão em alta nesse período de quarentena, né? Mas então, Exato. para apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Isso. Alexandre Serafim, eu sou médico psiquiatra, eu sou natural de Santa Catarina, então eu não sou aqui do Paraná. Eu fiz minha graduação em Florianópolis, na Universidade do Sul de Santa Catarina, e vim para Curitiba para fazer minha residência médica em psiquiatria. Então, eu fiz a minha residência médica aqui, numa clínica chamada Clínica Heidelberg. Depois da residência, ainda fiz mais uma especialização em sexualidade humana. Tive experiência fora do país também com sexualidade humana e comportamento alimentar. Acabei também concluindo uma pós-graduação em medicina do esporte, para misturar um pouquinho tudo isso. E tenho feito uma atualização no que a gente chama de medicina do estilo de vida, que eu acho que vai ser algo bem legal de falar aqui para as pessoas. Ótimo, doutor. Eu te acompanho nas redes sociais. Gosto muito que você sempre fala dos hábitos saudáveis, né? Enquanto psiquiatra, eu acho isso maravilhoso, né? Já te elogiei uma vez, porque a gente tem que sair daquela mentalidade de só tomar medicamento e só procurar psicólogo e psiquiatra quando já estão com caso grave, né? Já tendo crises de ansiedade, já tendo uma depressão profunda. Então, quanto mais a gente levar isso para as redes sociais de uma maneira clara e objetiva, né, de ajudar as pessoas a ter um estilo de vida saudável, eu acredito que nós vamos estar fazendo um papel muito importante, né, na divulgação da saúde, porque eu falo que o meu propósito é a gente cuidar da saúde, não esperar as doenças chegarem para tratar doenças, né? Claro que a gente também trata, mas que bom seria se a nova geração que viesse aí não sofresse com obesidade, com depressão, né, com transtorno de ansiedade. E é essa ideia que eu defendo muito dentro da medicina que eu aplico, viu, Michele? Que acabou se perdendo muito dentro da medicina a arte de cuidar, né? E ficou muito focado na arte de curar. Então, hoje, poucos médicos focam na prevenção e na promoção de saúde, que é o que eu busco fazer dentro de saúde mental e emocional. Tanto que eu chamo saúde mental de saúde emocional, até para trazer um tom um pouquinho mais leve para algo que é tão pesado. A gente que trabalha nessa área psi sabe o quanto é pesado, né? Muito. E, doutor, o que você já está vendo com os seus pacientes, né? Porque eu já estou vendo com as minhas pacientes, mas o que você já está vendo com os seus pacientes que sofrem de ansiedade, de depressão, até mesmo com colegas, né? Com pessoas que a gente convive, essa fase da quarentena, o que você acha que está acontecendo com as pessoas? Essa privação de contato social acaba adoecendo as pessoas e piorando ainda mais aquelas que já têm um quadro de ansiedade, né? Vamos esclarecer o que na verdade é ansiedade, o que a gente está chamando de ansiedade, né? A ansiedade, por conceito, ela é uma preocupação em relação ao futuro. Ponto. Isso é ansiedade. Depois a gente pode caracterizar essa ansiedade como uma ansiedade natural, fisiológica, ou uma ansiedade patológica. E toda aquela ansiedade patológica é aquela que ou paralisa ou deixa o pensamento funcionando de uma forma ruminativa, impedindo que a pessoa complete as suas atividades. Então, as pessoas que têm um transtorno de ansiedade já em tratamento, elas estão tendo uma piora considerável desses sintomas e ainda têm apresentado outras síndromes que a gente chama associadas ao quadro de transtorno de ansiedade, né? Então, síndrome do pânico, por exemplo, as pessoas têm desenvolvido crises de pânico, fobias específicas, como fobia social, porque com essa história de contaminação, com essa história de fácil contaminação, as pessoas ficam cada vez mais preocupadas em entrar em contato uma com as outras. Então, isso gera, sim, um desconforto, gera uma angústia e gera uma desestabilização naqueles que já estavam até bem. Exato. E por Exato. isso eu acabei não conseguindo parar os atendimentos do consultório justamente por conta disso. Eu queria estar dentro da minha casa, em quarentena, me cuidando, mas por trabalhar com uma área tão delicada, não tive como abandonar o consultório. Então eu sigo fazendo os atendimentos online daqueles que já eram meus pacientes. Infelizmente eu não estou aceitando pacientes novos, porque eu acho que é muito importante o contato presencial com um primeiro contato. Mas aqueles que já são meus pacientes, eu sigo fazendo o atendimento numa boa via online. Ótimo. Eu também estou fazendo atendimento online
E também estou vendo esse aumento do pânico social, né? Então, o paciente vinha relatando que está com medo de sair na rua, de levar os filhos, e até quando a situação normalizar, né? Me falou, Michele, até depois eu não sei o que fazer. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Alguns erros e o que a gente pode melhorar para tentar manter essa saúde emocional nessa fase que, como eu falei antes de te convidar, né? Enquanto eu estava te convidando aqui para a live, ninguém estava preparado para isso, né, doutor? Ninguém imaginou que em 2020, né? Claro, começou no final do ano lá na China, mas assim, ninguém imaginou que ia acontecer isso, que ia todo mundo ter que ficar dentro de casa fazendo quarentena, né? E vendo essas notícias horríveis todos os dias, né? Um número de mortes grande. Então, assim, ninguém estava preparado para isso, né? Então, tipo, a nossa sociedade não tinha enfrentado isso ainda, né? Uma pandemia, a nossa geração. Então, o que que você pode falar para a gente hoje de dicas e como psiquiatra, né? O que que a gente pode fazer para manter essa saúde emocional nessa fase? Como psiquiatra, como médico, eu acho importante falar de fatores biológicos mesmo, do que eu posso fazer de maneira prática, biologicamente, para melhorar a minha função emocional, para melhorar a minha função cognitiva do cérebro, para que eu funcione melhor e não adoeça nesse período, né? Eu estava falando da medicina do estilo de vida, onde a gente faz algumas abordagens, a gente trata e promove saúde através de mudanças no estilo de vida. Na medicina do estilo de vida, a gente segue 6 pilares. O primeiro é a nutrição, a alimentação. O segundo é a atividade física. O terceiro é o sono. O quarto é o manejo do estresse. O quinto é o controle de tóxicos. E o sexto são os relacionamentos sociais. Tá? Então, esses 3 pilares são o que eu posso modificar para manter a minha saúde mental em dia. Por exemplo, o que eu mais gosto desses todos é a alimentação. Né? Existem alguns conceitos hoje em dia que vêm sido muito bem estabelecidos, o que a gente chama de brain foods, que são alimentos para o cérebro. Alimentos que eu posso turbinar o meu cérebro, alimentos que eu posso utilizar para manter a minha saúde mental legal. Né? Quais são os mais conhecidos? Então, ômega 3, zinco, magnésio, selênio, enfim, dá para listar vários suplementos que podem ser utilizados aqui. Claro, o suplemento é utilizado de uma forma muito individualizada, né? Mas através da alimentação eu posso incluir esses micronutrientes na minha dieta para me manter num estado de saúde legal, não ficar ansioso. Investir na alimentação, procurar um nutricionista ou pegar dicas com outros profissionais especializados no assunto. Né? Outra dica que eu daria é invista em atividade física. A gente está restrito de espaço, mas a gente não está restrito de tempo. Então, tempo, acho que todo mundo está disponibilizando de tempo para dar um pouquinho de si nessa quarentena. Então, uma atividade física. E quando eu falo atividade física, é algo que canse. Não adianta ir lá fazer alguns exercícios e tá maravilhoso, sem uma gotinha de suor, respirando numa boa. Então, é um exercício que canse. E que canse para ter a liberação de endorfinas, que são substâncias liberadas no sistema nervoso central que vão trazer uma sensação de bem-estar. E sem contar que praticar uma atividade física também traz alívio de uma ansiedade que já exista. Outra dica que eu daria, um dos pilares, pode falar, Michelle. Vai complementar com alguma coisa? É interessante você falar isso, doutor, porque tem muita gente que está fazendo totalmente o contrário, né? Ah, já que eu tô de quarentena, que é para ficar em casa, eu vou só comer o que eu quero e vou ficar deitada na cama o dia inteiro porque eu estou de quarentena, né? E eu falo, gente, a vida não parou, né? Tipo, a gente só está impedido de sair de casa, mas assim, dentro de casa, a alimentação tem que ser o mais saudável possível. Tem gente que tá bebendo álcool todo dia, né, doutor? Porque assim, já que eu tô em casa, estão achando que é férias, estão achando que é festa, né? Eu vou comer tudo o que eu quiser. E não, gente, não é assim, né? Exercício físico. Agora, só porque eu não vou pra academia, eu vou ficar parado? Não, dá pra dançar, dá pra fazer um monte de coisa dentro de casa, dá pra subir a escada do prédio. E as pessoas estão fazendo o contrário, doutor. E aí que tá aumentando a ansiedade. Né? Quando alguém já me manda mensagem falando, Michele, minha ansiedade aumentou. Eu já vou perguntando, o que você está fazendo no dia a dia? Ela parou de se alimentar bem, tá só pedindo comida pronta, né? E também parou com o exercício físico. Daí falou,
um motivo da tua ansiedade já ter aumentado. É isso, né? A gente saiu da rotina, muitas vezes, de ir para o trabalho, de sair de casa. Mas a rotina da alimentação e da atividade física não pode parar, né, doutor? Não, de forma alguma. Até um momento de reflexão, de verdade, para poder pontuar, perceber algumas coisas na tua vida que tu consiga pontuar e que seja necessário essa melhora. E que não seja uma mudança apenas no período de quarentena, que seja uma mudança que perdure também após passar esse período. E que seja aplicável na tua rotina quando tudo isso acabar. Então, não adianta fazer nenhuma mudança muito radical que eu não vou seguir depois. Então, tomar cuidado com cada passo que você vai dar nessa mudança de estilo de vida. Ótimo, ótimo, doutor. Uhum. Eu ia falar do Pode sono, continuar. né, que teria uma outra dica, né? Que a gente precisa cuidar do nosso sono. O sono é muito comum no consultório de psicologia, no consultório de psiquiatria, alguém falar, eu tô com insônia, não consigo dormir, né? Eu costumo falar para meus pacientes o seguinte, insônia não é doença, insônia é sintoma. Tem alguma coisa por trás disso daí que está te gerando esse sintoma. Claro, isso é um discurso que eu falo com os meus pacientes, mas existem sim casos onde a insônia é uma doença, né? Eu falo de uma maneira mais generalizada. E a insônia, ela é a manifestação principal de ansiedade. Na verdade, a ansiedade é muito comumente manifestada como uma insônia. Então, precisa ter um controle desse sono para ter uma melhora na qualidade de vida. Uma restrição de sono, uma privação de sono, vai te trazer sintomas de ansiedade, vai te piorar os sintomas depressivos, vai piorar a tua capacidade de concentração, de raciocínio, de atenção. Então, você precisa fazer mudanças externas, mudanças no teu ambiente onde você dorme, para que esse sono seja restaurador, para que esse sono seja algo bom na tua rotina. E o que eu posso fazer? Tem que evitar qualquer tipo de barulho, evitar qualquer tipo de estímulo luminoso, televisão, luz de celular. Inclusive, a luz do celular é algo muito fácil da gente mudar, porque é muito comum deitar na cama e ficar lá mexendo no celular até dormir, né? Todo É um celular... hábito já, né, da gente. Todo celular, ele possui uma função chamada Night Shift, que se você procurar nas configurações, existe, onde ele restringe, ele diminui a luz azul emitida da tela do teu celular. Porque é essa luz azul que te faz ficar num estado de alerta e colabora de uma forma ruim para que você não durma. Então, essas são Eu as já dicas. sonhei essa luz no meu celular já e ajuda bastante. Ajuda, isso tem no computador, tem no celular, hoje em dia tem em qualquer objeto eletrônico que tenha tela, né? Então é algo que ajuda bastante. E ter horário para dormir, né, doutor? Horário para dormir. Porque, olha, eu falei com a minha mãe, né? Eu acordo, tô dormindo no mesmo horário, às 11 horas da noite, e acordo às 7 horas da manhã. E aí eu já acordo e dou bom dia para minha mãe, né? Ela mora em outra cidade. Ela fala, ô, Shelly, né? Meu apelido em casa é Shelly. Shelly, dorme até mais tarde, aproveita, né? Você não tá indo pra clínica, né? Eu falei, mãe, não posso desregular meu sono, porque você vai ver, depois que acabar essa quarentena, para as pessoas voltarem à rotina normal, vai ser muito difícil. Porque como tem muita gente que não está indo para o trabalho, né, físico, né? Às vezes está dormindo até mais tarde. Ah, como é só coisa online que dá para resolver, eu faço depois. Aí dorme mais tarde, acorda meio-dia, acorda já direto para almoçar, né? E aí fica vendo série até tarde. Gente, não desregulem o horário de dormir. Tentem manter o mesmo horário de antes, tá? Porque senão depois vai ficar muito complicado para voltar à rotina e também vai prejudicar na questão da ansiedade, dos sintomas depressivos e a fome, né, doutor? Quando a gente não dorme bem, a gente tem muito mais fome durante o dia, né? Já foi comprovado. E eu sinto isso também. Quando eu não durmo bem, nossa, mas a fome durante o dia é bem maior. Existem outras técnicas que você podem fazer para ter um sono de qualidade, né? Tomar um chazinho, alguns chás específicos são bastante adequados para a melhora do sono, chá de camomila, melissa, mulungu. Claro, não vai tomar um copão de 500 ml de chá, porque senão vai acordar várias vezes para ir no banheiro e o sono vai ser... Mas dá para usar essa estratégia 1 hora, 1 hora e meia antes de dormir. E também existe um tratamento complementar, não sei se você já ouviu falar, de aromaterapia. Já ouvi falar. Aromaterapia é algo que a gente aplica bastante lá em casa. Na aromaterapia é usado os óleos essenciais, que eles são fruto de uma extração de flores, frutos, sementes. Na verdade, nada mais é do que substâncias químicas desses meios naturais, de uma forma muito concentrada, que utilizado via inalatória ou via tegumentar, via tópica, eles têm efeitos terapêuticos.
Então, é sabidamente que algumas plantas têm um potencial de acalmar, um potencial calmante, anti-inflamatório, de melhora de dor. Então, essas substâncias, esses óleos essenciais, através da aromaterapia, podem ser utilizados para melhorar também a qualidade do teu sono. Então, é uma outra dica. Eu acredito muito em chá. Nossa, muito em chá. Isso aí, minha mãe fazia muito chá de erva cidreira, né? Chás calmantes e é algo que a gente foi perdendo com o tempo, né? Um chazinho à noite antes de dormir. Os antigos faziam tanto isso, né? E hoje em dia a gente meio que perdeu alguns costumes, né? Perdemos bastante. O chá é um hábito legal até para se ter. A gente falou da questão do sono, mas ele pode ser utilizado ao longo do dia também. O chá possui substâncias muito, muito interessantes. E a gente tem uma gama imensa de plantas que podem ser utilizadas sozinhas, em conjuntos, que vão trazer benefícios terapêuticos muito legais. Eu também indico, você falou do trabalho, né? Chás calmantes no horário de trabalho para as minhas pacientes que são muito ansiosas. Porque a gente não sabe, né? Elas chegam para mim na primeira consulta, daí eu pergunto como que é a rotina dela, e elas tomam muito café preto. Então, em muitas empresas, né, em muitos trabalhos, eles têm aquele hábito de toda hora estar tomando um cafezinho. Né? Eu atendo muita professora, muita enfermeira, que toda hora a gente vai lá e toma um café para acordar. Mas para quem é ansiosa, né, eu falo, olha, seria bom no teu horário de trabalho você tomar um chá, porque você já sofre com ansiedade e ainda fica tomando muito café preto, que é estimulante, né? Chega à noite e não consegue dormir, porque ela toma café preto até 6 horas, 8 horas da noite, né? Daí, claro que vai atrapalhar o sono também. E existem algumas pessoas que são metabolizadores lentos, a gente chama. Que elas tomam, elas ingerem menos café ao longo do dia, mas aquela cafeína tem um efeito estimulante mais duradouro do que outras pessoas. Então, o ideal é tomar, no máximo, 3 xícaras de café por dia, até as 18 horas no máximo. Depois das 18 horas, fechou o café, daí você pode substituir pelo chá. Ótimo, doutor, ótimo. Ó, a Amanda tá perguntando se você atende pela Unimed, doutor. Esqueci de falar isso, né? Hoje, eu atuo só no consultório particular, eu não atendo convênio, né? Então, eu trabalho no consultório particular, eu faço supervisão em 2 residências médicas aqui de Curitiba e atendo também num hospital de internamentos. Eu gosto de uma vida bastante agitada, então o internamento no hospital psiquiátrico é algo que me anima bastante, me deixa bastante alerta. E é bom que você está sempre atualizado, né? Porque, assim, às vezes a gente foca numa coisa só e acaba se perdendo. Mas é bom que quando você tem vários olhares, assim, você está sempre bem estimulado, né? Sim, sim. Então, estou nesses locais aí. Mas a maior parte do meu tempo eu estou no consultório, mas não atendo convênios, não. Ótimo. Pode continuar, doutor. Então, vamos para o outro. Até me perdi aqui. Acho que eu estava falando de... tinha terminado de falar dos... Né? Isso. Outra coisa que a gente pode fazer para amenizar sintomas de ansiedade e depressão é fazer um controle do uso de tóxicos. Eu nem vou falar aqui do uso de drogas ilícitas, que acho que isso não tem nem que ser discutido, né? Não tem que ser utilizado qualquer droga ilícita para amenizar qualquer sintoma emocional. Mas falar sobre as drogas que são lícitas, o tabaco e o álcool. Né? O primeiro, que é o tabaco, ele traz um alívio falso dessa ansiedade. É um falso alívio dessa ansiedade. Porque na ausência do uso de tabaco, essa ansiedade só vai exacerbar e amenizar depois de você colocar nicotina e mais um monte de substância porcaria para dentro do seu corpo. E também das várias doenças que isso pode trazer. O álcool, queria deixar claro assim, o álcool, as pessoas usam para aliviar a ansiedade, para fugir da depressão, com um mecanismo de fuga. Dos problemas, né? Até uma das perguntas que me enviaram é sobre isso. Depois a gente vai ler, você vai ver, fiquei até assustado. Mas o álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central. Ele joga para baixo todas as funções neurológicas, todas as funções psíquicas. Por isso que ele dá sono. Né? E jogando para baixo todas as funções psíquicas, ele joga para baixo, então, a atenção, a concentração, o nível de consciência e o humor. Então, o consumo de álcool em excesso de forma frequente, ele leva, sim, a quadros depressivos. Então, elimina nessa quarentena o uso de álcool e o uso de tabaco. E outra coisa que eu gosto sempre de falar, que as pessoas adoram falar, porque uma taça de vinho, 2 copinhos de cerveja fazem bem para a saúde. Assim, não faz bem para a saúde. Não existe quantidade saudável de uso de álcool. O que existe é uma quantidade segura de uso de álcool, uma quantidade que não vai fazer mal. Agora, falar que fazer bem já é um outro caminho que não faz sentido nenhum.
Pelo menos dentro da prática da medicina que eu estudo e que eu acredito. E, doutor, eu que já trabalhei no SUS também, né? Lá na minha cidade eu trabalhava no SUS, sou do norte do Paraná. Eu percebo que o brasileiro não tem a noção da quantidade que ele bebe. Então ele fala assim, eu bebo só no final de semana. Mas ele bebe até cair de bêbado, né? E fica no outro dia morrendo o dia inteiro de ressaca, volta na segunda-feira a trabalhar desanimado, triste, e não faz relação com o álcool. Então eu sempre falo, na sexta o brasileiro começa a beber para distrair, para relaxar. Na segunda-feira ele está muito triste, desanimado com o trabalho, aí ele acha que é a vida dele que está ruim. E ele não faz relação que são os sintomas do álcool. Porque ele acha que ressaca é só dor de cabeça, né? Estômago, mas não, né? Ele tem essa questão da tristeza, do desânimo, da falta de concentração, a pessoa não consegue trabalhar direito. E o brasileiro bebe muito e não tem a consciência, porque assim, a pessoa fala, é só uma cervejinha. Mas depois que já tá ali no embalo, ele não conta mais, né? Mas é só um vinho, mas é toda noite vinho, né? Então, tem muitas pessoas até que eu já atendi que eu falo, olha, você tem um grau de alcoolismo, sim, é baixo, mas você bebe todos os dias, né? Quando eu pedi para ela, tenta parar de beber, ela não conseguiu sozinha. Falou, olha, tá vendo como você gera refém? As pessoas acham que para ser alcoólatra tem que beber todos os dias até cair, né? Aquele bêbado da rua lá. E não, muitas vezes tem o bêbado em casa, que tá bebendo todos os dias, todo final de semana, já é alcoólatra e ainda não se conscientizou disso. O álcool é a droga que mais mata hoje no mundo, né? É a maior causa de internamentos em hospital psiquiátrico, é a que mais gera doenças como comorbidades e é a que mais mata. E o brasileiro não tem consciência disso. Muitas vezes, depois de uma consulta, a gente atende o paciente, prescreve a medicação e ele pergunta, doutor, eu posso beber com esse remédio? Sempre vem essa pergunta. Eu nem respondo, porque né, já está na minha cara. Assim, durante a consulta eu já falo o prejuízo do uso do álcool. Mas então, não pode. Mas seguindo a minha lista aqui, então. Ótimo, tá excelente essa lista aí. Espero que a gente conscientize as pessoas, porque até agora o que a gente está falando são realmente dicas práticas, doutor, e que as pessoas estão fazendo tudo ao contrário, né? Então, estão bebendo muito, estão comendo o que querem, né? Estão deitadão o dia inteiro sem se exercitar, porque acha que tem que ficar em casa sem fazer nada. Então, tá sendo ótimo. Pode continuar. E com o todo desregulado também. Mas aí, seguindo a lista, o quinto pilar da medicina do estilo de vida é o que a gente chama de manejo do estresse, né? Estressado, todo mundo está hoje, né? Coisas na rotina, fatores estressantes no teu dia a dia, todo mundo vai ter. Então, eu não estou falando sobre um bloqueio de estresse. Eu estou falando sobre um manejo desse estresse que vai existir, você querendo ou não. É difícil? É difícil. Muitas vezes você vai precisar de um profissional capacitado para te ajudar. Um bom psicólogo, um bom psiquiatra, se for necessário também. Então, manejar esse estresse, não bloquear. Viver é lidar com o caos, não é lidar com momentos de alegria. Então, é necessário esse manejo de estresse. E o último pilar da medicina do estilo de vida são os relacionamentos, é o convívio social. Então, eu diria para você ficar com quem você gosta e com quem gosta de você, porque tem que ser mútuo esse sentimento. Esse contato social, ele já foi provado de que ele previne doenças. Quem está em contato com pessoas não se sente só, fica mais feliz, mais saudável e tem menos risco de desenvolver qualquer tipo de doença, incluindo as emocionais, as mentais. Ótimo. Nessa época de quarentena, vale videochamada, né? Vale ligação, conversa por WhatsApp. Eu e minhas amigas mais antigas, a gente fez até um grupo novo, só com as amigas mais antigas para relembrar bons momentos que a gente já viveu, né? E excelente, doutor, excelente. Uma coisa referente ao estresse que eu gostaria de falar com você. Hoje eu atendi até uma paciente que ela teve crises de ansiedade, né? E aí eu perguntei para ela como que estava a rotina dela. E aí ela me falou que ela está vendo muito jornal, que toda notícia que sai, ela fica interessada em ouvir, e ela fica nos grupos do WhatsApp e tal. E eu falei para ela, olha, uma das coisas que mais está aumentando a ansiedade nas pessoas, né, e o estresse, o medo, esse pânico, são os noticiários. Porque eu falo, existe um limite de se informar
e um limite de se torturar, né? E assim, as pessoas reagem às notícias de uma maneira muito emocional. Então, assim, ficou sabendo de uma notícia, parece que já é na família dela, parece que ela conhecia a pessoa e ela fica, já chora, já quer, ai meu Deus, tá perdido, vai chegar aqui, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei para ela, diminui, né, muito esse teu consumo de notícias. E ela, mas eu vou ficar desatualizada? Falei, não, se você assistir o básico, se você souber do básico, né? Ela falou que ela também ficava vendo muita coisa de política. Falei, olha, agora não é hora da gente focar em notícias que a gente sabe que não vai ter solução, em só notícias ruins. E muitas vezes a mesma notícia que passou no Jornal da Manhã vai passar no Jornal do Meio-Dia e no Jornal da Noite. Então, assiste um jornal só. Você também percebe isso, doutor, que quem está consumindo muita notícia está ficando assim? Sim, tá ficando assim. Já desenvolve aquela ansiedade por antecipação, né? E, Exato. e acaba confundindo muito o sentimento de empatia, porque esse sentimento não é só de se colocar no lugar do outro. A pessoa ela acaba se confundindo com o outro e gera todos esses sintomas desconfortáveis. Então, é sim algo que está acontecendo nesse período. Exato. Eu falo que o brasileiro também, a gente tem uma cultura muito do 880, né? Então a gente vive muito a flor da pele, né? A gente é um povo caloroso, um povo bem emocional. E até bem no começo da quarentena, eu comecei a dar dicas. Eu falei assim, gente, essa fase vai passar. Porque o que muita gente tem me falado, doutor, gente, a gente está perdido, a economia, nossa, vai entrar em recessão. Todo mundo vai perder o emprego, todo mundo vai passar fome, todo mundo sei o quê. Falei, gente, essa fase vai passar, né? Vai durar um mês, 2 meses, 3 meses, a gente não sabe. Mas a ansiedade é tanta, né, que a gente vê que aquilo ali fecha os olhos das pessoas e elas só pensam no futuro com medo, né? Então, elas ficam, o que vai ser dos meus filhos, Michele? Eu falei, calma, todo mundo que é ansioso tem que aprender a viver um dia de cada vez, de acordo com o que está acontecendo hoje, né? Então, a gente nem sabe o que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Nem os estudiosos lá de economia têm certeza do que vai acontecer depois. E a gente já quer adivinhar, né? O ansioso, ele quer adivinhar o que vai acontecer, né? O ansioso ele vive com a cabeça no futuro, né? E essa dica que você deu é ótima, é excelente, a de se conectar com o presente, de manter o foco no presente. É difícil? Tem sido muito difícil, porque o futuro está incerto. A gente não está falando só de questões de saúde, a gente está falando de questões econômicas, são das finanças de todo mundo. E é algo que traz muita angústia, muita preocupação. Então, focar no presente através de técnicas de respiração, de sentir o próprio corpo, mas se conectar com o presente de alguma maneira, até para você conseguir seguir todas essas dicas que eu dei anteriormente. Exato, né? Porque tem muita gente que fala, eu não tenho tempo para me exercitar, porque tá vendo o jornal, né? Então poderia estar fazendo um exercício em casa, mas não está. Eu não tô conseguindo dormir, porque ela vê tanta notícia ruim que, né, ela deita na cama e fica pensando em tudo que aconteceu, nas mortes, no isolamento. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte. O que cabe a nós? Então, cabe ficar em casa, cabe ajudar alguém que você conhece que está passando necessidade, participar de alguma campanha, mas não é nós, né, que vamos ter o poder de salvar a economia, de tomar decisões que os políticos é que devem tomar, e a gente tem que ter essa racionalidade, né, doutor? Eu vejo que o ansioso, ele perde a razão, né, porque como ele fica só no emocional, no medo, no futuro, ele perde a razão do momento presente, né? E o ansioso quer dar conta de tudo também. Então, ele, de alguma maneira, ele se responsabiliza, né, pelos parentes que estão longe. Eu sofri no começo, né, porque a minha cidade é toda idosa, minha mãe mora lá, e eu fiquei morrendo de medo. Meu Deus, se esse vírus chega lá, não sei o quê. Aí eu falei, olha o medo, olha a ansiedade de já pensar em algo que não está acontecendo, né, e de querer estar ajudando pessoas que estão lá longe, né. Então, a gente é que tem que se chamar para a realidade o tempo todo, né? Eu me chamo até pelo nome, né? Michele, eu que moro sozinha, né? Calma, que não é assim, né? Quem é casado, quem tem alguém para ajudar, também faça isso com o parceiro, né? Chame a pessoa para a realidade. Eu vejo muita gente, doutor, vamos supor, mulheres que são ansiosas, que o marido fica falando assim: você é boba, não vai acontecer nada, para de fazer drama, sabe? E desse jeito a pessoa piora, né? Porque não é drama, é realmente o medo dela, né?
Então, chame a pessoa para uma conversa, pergunte o que você tem medo e tenta trazer ela para o momento presente, porque muita coisa nem aconteceu ainda, né? Uhum. É chamar para o presente, entender por que que aquela pessoa está vendo essa situação de uma forma tão desproporcional, né? Apesar de desproporcional, é real para ela. Deve ser levado Exato. a sério, deve ser conversado sobre isso. Exato. Teve uma pergunta aqui, além dos chás, né? Qual é a outra coisa natural? Olha, eu gosto muito de suco de maracujá. Como eu sou de uma cidade quente, lá eu não gostava de tomar chá, né? Então eu tomava muito suco. Então, suco de maracujá eu adoro. Aqui, ó, foi o Gérbio que perguntou. Então, Gérbio, eu tomo suco de maracujá. O doutor tem alguma outra indicação, doutor? Eu fiz um post esses dias sobre mindfulness, de técnicas de respiração, que são muito, muito interessantes, que você pode fazer em qualquer lugar, né? Não é uma técnica difícil, na verdade, é só você se concentrar na sua respiração, seja o ritmo que for, desde que a tua expiração seja o dobro de segundos que dura a tua inspiração. Então, por exemplo, puxa o ar contando até 2 e solta contando até 4. Isso em qualquer momento do teu dia, 5 a 10 minutos, quanto tempo você tiver, sem desculpa para não fazer. Ótimo, doutor. E esses exercícios tem no YouTube, né? Eu tenho uma meditação para alívio da ansiedade que está lá gratuita. Eu falo, gente, só não escuta quem não quer. Escuta essa meditação todas as noites. Faz esses exercícios de respiração que está de graça no YouTube, né, doutor? Eu vejo que as pessoas acham assim, que o tratamento para ansiedade, para depressão, são coisas tão grandiosas que ela se perde, porque se ela juntar detalhes, ela vai melhorar. Então, se ela juntar uma boa alimentação, dormir bem, fazer uma respiração consciente, manejar o estresse, cuidar dessas pequenas coisas, ela melhora. Mas você não sei se o senhor percebe, não é o senhor? Se você percebe que as pessoas Sacanagem. chegam no nosso consultório querendo, assim, um milagre, né? Tipo, algo muito grande. O que você vai fazer para que eu melhore? Calma, Uhum. né? É coisas pequenas, mas se juntar tudo, dá certo. Mas as pessoas acham que para dar certo tem que ser grandes coisas, né? Terceirizam muito essa responsabilidade, né, Michele? A gente tem que devolver. Olha, eu posso te dar dicas, te orientar, te dirigir nesse momento. Agora, a conduta, ou quem vai dirigir, vai ser você. Exato. E a gente, como profissional da saúde, sofre bastante também, doutor. Não sei você, mas eu, enquanto psicóloga, porque a gente também é limitado, né? Porque por mais que a gente ajuda, por mais que a gente faz, tem paciente que não volta para as sessões, que interrompe o tratamento sem falar com a gente, né? Que simplesmente quer parar. E a gente sabe que o caminho não é assim. Então, eu falo que as pessoas também têm que se conscientizar, que escutem o teu profissional que você escolheu. Se o doutor está falando que o teu tratamento vai durar 1, 2 anos, respeita. Não adianta você chegar ali 6 meses e, eu tô bem já e vou parar meu medicamento. Uhum. Toda a nossa Não vai dar conduta é certo. baseada em estudo científico, né? As pessoas têm que É, entender isso. É até interessante você é. ter falado isso. Eu recebi uma pergunta. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas também nos stories e recebi um monte de pergunta. Tive que filtrar algumas aqui. Mas Ótimo, pode falar, uma a gente tem tempo. Uma delas foi, inclusive, sobre medicação mesmo, que você citou, né? Ela perguntou assim, doutor, eu tomo citalopram, mas nem ajuda muito. Sou muito elétrica, sabe? Não consigo me controlar. Aham. Aqui ela já está colocando, depositando muita esperança no uso da medicação, né? Mas é bom a gente Uhum. saber quando que a gente usa a medicação. Como a gente estava falando, a ansiedade por conceito é essa preocupação excessiva e desproporcional em relação ao futuro. A Uhum. ansiedade é isso, pode ser fisiológica, pode ser patológica. Quando ela te gera prejuízos, quando ela te paralisa, ela te atrapalha nas tuas atividades diárias, aí a gente chama de transtorno de ansiedade. É isso que o transtorno caracteriza. O transtorno denomina sofrimento por conta desse sintoma. E é quando Uhum. esse prejuízo é muito intenso que a gente indica o uso de medicação. Uhum. Ótimo. E não só a medicação, né, doutor? Eu atendo muitas pessoas que eu indico, vai no psiquiatra também. E ela fala: não, eu não gosto de remédio, eu tenho medo porque eu vou viciar, porque não sei o quê. Então, assim, acredito que também você também indica muito psicólogo para os teus pacientes, né, para fazer um tratamento completo. Porque tratamento para ansiedade e depressão é psiquiatra, psicólogo, estilo de vida saudável.
né? Que cabe esses 6 pilares que você falou. Então, não adianta ela ir em você, você receitar um medicamento, ela chegar em casa, comer mal, não se exercitar, não cuidar do sono, né? Não se alimentar bem e achar assim, o citalopram vai me ajudar. Né? O Exato. citalopram que vai fazer a função. Vou na consulta uma vez por mês, pego minha receita e tá tudo certo, né? E o remédio, e depois ainda coloca a culpa no doutor, né? Ou um remédio que não é bom, né? O remédio não funcionou, né? Mas a questão do psicólogo, eu não recomendo só para alguns, não. Eu recomendo para todos. Eu coloco uma conta para realizar o tratamento, colocar um psicólogo na jogada, né? Sozinho, ninguém vai fazer milagre. A psicoterapia é assim. Até porque entender essa aceleração do pensamento é com o psicólogo, né? O psiquiatra não tem nem tempo para ensinar isso para o paciente e é algo a longo prazo, né? No mínimo 3 meses para a pessoa começar a se tornar consciente, né? Claro que tem linhas da psicologia mais rápidas, mas hoje em dia todo mundo quer pressa, né, doutor? Isso, todo mundo então, quer assim, quer resultado rápido. Então, fazer uma terapia, mas leva tempo. Sim, é uma doença. Você está tratando uma doença, né? Nenhuma doença você chega lá no médico, toma um remédio um dia e para. Psicólogo é a mesma coisa, né? Terapia é a longo prazo. Só que os benefícios são maravilhosos, né? Eu que comecei minha terapia aos 18 anos, eu falo, né? Eu deveria ter começado aos 7, lá no primeiro problema familiar. Só que minha mãe não sabia, né? Então, mas hoje a gente tem mais informação. Então, eu falo que quando eu tiver filhos, aprendeu a falar, eu já vou levar no psicólogo já, vai crescer com essa inteligência emocional, porque eu acredito que deveria ter escola, né? Inteligência emocional, o meu mente magra lá, que é para emagrecimento, que nada mais é do que técnicas que ajudam a pessoa a ter um estilo de vida saudável. Como a gente não aprendeu na infância, a gente cresceu e foi virando, né, um bolo de gato ali, um ninho de gato. Hoje em dia, muitos problemas, ninguém sabe lidar com os problemas, muito estresse, ninguém sabe o que fazer, todo mundo jogando para debaixo do tapete, e aí vai atrás só do medicamento, achando que ele é que vai resolver problemas de uma vida inteira, né? Então, quantas vezes a gente atende um paciente que tem 50 anos, mas ele ainda é traumatizado porque o pai abandonou ela quando a mãe dela estava grávida. Né? 10 anos atrás ela sofreu um divórcio e hoje ela está sofrendo de depressão, e aí a gente vai descobrir que começou lá no divórcio dela 10 anos atrás. Então, quanto antes a gente fizer terapia para entender os acontecimentos, porque ninguém é de ferro, ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha, todo mundo sofre, todo mundo chora, e aprender a lidar com isso, né? É um alívio, né? Eu falo que terapia parece que é um fardinho que você deixa lá com o psicólogo e sai um pouquinho mais leve. É um investimento. Eu acho que nem só aqueles que têm algum sofrimento emocional devem fazer todos aqueles que têm possibilidade, que têm condições. Eu demorei um pouquinho para fazer terapia, porque entre o meio médico, entre o meio da psiquiatria, muita gente não faz, tá, Michele? Então, eu sei. Segundo ano da minha residência, isso em 2015. Então, eu estou até hoje com a minha terapeuta, ela é psicanalista, então sou muito fã de psicanálise. Então, é um caso de 5 anos que a gente já tem e eu não largo por nada. É um dos melhores investimentos que eu faço. Ótimo, ótimo. Muito bom, doutor. Tem mais alguma pergunta que você quer responder? Tem algumas aqui, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, o que eu posso jogar para você também responder. Tá, pode ir. Tem umas muito engraçadas. Teve uma que colocou: como não surtar com as contas durante a quarentena? Fale para essa pergunta que eu vou fazer uma live também daqui uns dias com uma consultora financeira que vai dar dicas sobre planejamento financeiro, sobre o que fazer com as contas. Fala para ela que vai ter uma live inteira sobre isso. E é aquela coisa, esse momento é momento de reflexão, né? Eu já estava falando com ela porque ela é minha consultora financeira. O brasileiro, sempre muito exagerado, muitas contas, chega no momento de crise, tá consciente de que muita conta é de coisa que não precisava, muita coisa é exagero, né? Então, por isso que a gente tem que aprender a viver com o básico. Eu sempre falo, o básico bem feito. Tem algumas contas que, infelizmente, a gente vai ter que deixar atrasar nessa época. Viver um dia de cada vez, né? O que dá para pagar hoje? Ótimo. Se concentrar na comida e no medicamento, né? Que é o básico. E, assim, uma coisa que eu também vejo é que muita gente tem vergonha de pedir ajuda, né? Então, assim, é claro que
se você precisa de comida, pagar um talão de água, um talão de luz, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser solidárias nesse momento, né? Comprar um medicamento, né? Só que o problema das pessoas que eu vejo que mais estão nervosas é por causa de dívidas, que cartão de crédito, muita coisa que comprou e agora não sabe como pagar. Então, é um momento de reflexão para essa pessoa que fez a pergunta de como a gente lida com o nosso dinheiro e como a gente lida com os nossos gastos, né? Porque é nos momentos de crise que a gente se arrepende, que a gente vê que está fazendo coisa errada. É organização, né? Que é uma outra dica para quem quer controlar a ansiedade. Na ansiedade, os pensamentos eles costumam estar um pouco desorganizados. Então, essa organização, para algumas pessoas, pelo menos, ela deve vir de fora para dentro. Então, organizar o teu ambiente externo para que você fique mais à vontade, fique mais tranquilo e consiga amenizar essa dor, essa desorganização emocional. Ótimo, ótimo. Vamos lá, tem outras aqui. Doutor, passada a pandemia, quais problemas psicológicos poderemos ter? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que os pacientes de consultório já têm apresentado. Então, fobia social, né? Outros medos de forma desproporcional. E eu não duvido que possa aparecer no consultório daqui a pouco algumas pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, por conta de uma mudança tão repentina na rotina. Exato, sem contar os problemas de luto, né? Que muitas pessoas vão enfrentar, né? Que a gente não sabe ainda, né? Mas o número de mortes, quem já está enfrentando, né? Eu vi uma reportagem no jornal, uma família inteira que não pôde abrir o caixão porque o falecido estava com corona. Então, assim, todos esses familiares vão precisar também de um acompanhamento, né? Porque imagina você não poder ir no velório de um ente querido, né? A pessoa morrer e você não poder se despedir, né? Morrer repentinamente. Então, eu acredito que problemas com luto também a gente vai ter bastante, né? Dessa pandemia. E medo, né? Acredito, doutor, que muitas pessoas... o medo lá de doenças, agora eu esqueci o nome. Hipocondria? Que toma muito remédio, não tem a doença ainda, mas que fica com medo. Então, que nem uma paciente me falou, nossa, eu tô com medo agora de dar oi para as pessoas, de pegar com pessoas no mesmo elevador. E aí eu falo, e depois que passar isso, muita gente vai sofrer com medo de pegar doenças, né? Hipocondríaco, que eu acho, né? Que fala que a pessoa toma muito medicamento sem necessidade, está sempre com medo. Já tem muita gente que está tomando remédio para gripe sem estar gripado, por medo de pegar gripe. Então, eu acho que também vai ser um indício aí depois da pandemia que nós vamos ter. Bem comentado com isso. A gente tem o exemplo daquela medicação que foi aprovada para o uso para a Covid-19, que foi esgotada nas farmácias quando as pessoas souberam que ela tinha algum benefício terapêutico. Então, a hipocondria vai ser, sim, algo com certeza que vai surgir depois desse período de pandemia. Exato, doutor. Exato. Outra pergunta aqui, Michele. Essa é bem simples. A procrastinação pode ser associada à ansiedade? Sim, muito, né? Exatamente. A ansiedade paralisa e a pessoa ela não consegue sair do lugar, né? Muitas vezes ela quer, não consegue, se sente mal por não conseguir. Esse sentimento de não consigo é o que dá mais desânimo e aí ela não vai para frente mesmo, né? Então, tem muita gente, doutora, até foi boa essa pergunta, viu? Que eu vejo indo atrás de coaches, de profissionais que motivam, estabeleça metas, né? Faça isso, faça aquilo. Muitas vezes essa pessoa tem transtorno de ansiedade, tem depressão. Ela não precisa ter motivação, né? Ela não precisa de motivação para fazer as coisas. O que ela precisa é tratar a ansiedade, a depressão dela, né? Porque ela não está deixando de fazer coisas na vida dela por causa de falta de motivação, de falta de metas, de falta de clareza. Ela está deixando de fazer tudo isso devido a um transtorno mesmo, né? Eu vejo muitas pessoas que estão cometendo esse erro e vai atrás de profissional daqui, dali, daqui, ferramenta e ferramenta, e não trata o básico, né? Que é a ansiedade, o quadro depressivo dela, que deixa ela desanimada, daí ela acha que o que falta é ir ver uma palestra motivacional. Não é, né?
Exatamente, está tudo aqui, né? Que muitas pessoas acreditam que por ser emocional, por a gente não conseguir enxergar, aquilo não existe. Eu comparo Uhum, muito a nossa cabeça com um computador, né? Que tem o hardware, que é a parte que a uhum, gente consegue tocar, uhum, e o software, que é aquilo que a gente vê, que existe, e que a gente não consegue tocar, uhum, mas é o que mais dá problema. Então é como se as nossas uhum, emoções, os nossos pensamentos fossem esse software, que é muito mais fácil de adoecer que o hardware. uhum. Ótimo, doutor, Aí. ótimo. Tem alguma última pergunta para a gente fazer, para a gente encerrar? Tem uma bem legal aqui, ó. Teve um menino que colocou: sou ansioso em tudo que faço. Isso me atrapalha bastante, principalmente jogando futebol. O que eu faço? Aqui eu achei muito legal, porque ele falou do futebol, né? E uma dica que eu daria para ele é escolher esportes que não envolvam competição. Depois que ele estiver preparado, aí sim ir para esse tipo de esporte, né? Ou então jogar um futebol que o gol não vale nada, né? Que não conte pontos. Mas isso já demonstra que ele é um menino bastante ansioso e que seria um forte Uhum. tratamento medicamentoso, por exemplo, né? Porque até uma E que atividade de bom lazer já está sendo geradora de prejuízo, de angústia. isso. É que bom que ó, essa pergunta serve para duas coisas. Que bom que foi um homem que fez, né, a pergunta, porque homem também sofre de ansiedade, de depressão. Não pode ter vergonha de ir em psicólogo. Eu atendo mais o público feminino, doutor. E quantas mulheres falam para mim, Michele, meu marido sofre de depressão, sofre de ansiedade. Eu falo para ele vir aqui e ele fala que psicólogo é coisa de mulher, né? Que não vai tratar, que isso é frescura. E às vezes vai no psiquiatra, até aceita tomar medicamento, mas psicólogo para ir lá falar, não vai, né? E outra coisa, a do esporte, que ele está num exercício, num esporte de competição. Outra coisa que eu percebo, doutor, é quem coloca muito na cabeça que tem que ser rico, que tem que ganhar dinheiro, que tem que alcançar sucesso até uma idade. É uma das maiores, é um dos maiores fatores que deixam as pessoas ansiosas, né? Querer ganhar, querer ficar rico, querer algo que está lá no futuro e que a gente vai conquistar a longo prazo, sabe? Então eu Respeitar o vejo que seu muitas próprio ciclo pessoas de evolução, né? isso, e que muitas pessoas daí já são ansiosas e aí colocam uma meta de ser milionário, de ser bom em todas as áreas da vida, né? De ser um super jogador de futebol, né? Então eu acho que a gente tem que se contentar mais com a realidade, né? Com a nossa capacidade do dia a dia, né? Ninguém fica milionário da noite para o dia. Hoje em dia tem muitas ilusões na internet, né? Que falam, né, para as pessoas aí que prometem dinheiro fácil, que prometem sucesso fácil, e não é assim, as coisas são construídas ao longo do tempo, né? É, exatamente. A vida, como eu falei antes, é lidar com o caos, não é lidar apenas com momentos de alegria, né? E não vai, Ótimo, e não ótimo, porque ótimo. desarmar cada uma frustração que se tiver. Uhum. A Nalva falou que tem depressão, né? Está na Bahia, sem poder voltar. Ah, acho que ela mora aqui e está lá na Bahia, né? Ela Uhum. tem pesadelos com isso. Mas será que você já está fazendo tratamento para depressão, Nalva? Você já É, faz algum tratamento, né? Agora, Nalva, assiste a palestra inteira, é hora de colocar em prática o que o doutor falou, né? Alimentação saudável, exercício físico, tentar dormir bem, sem luzes, né? E foi legal você falar, Nalva, dos pesadelos, porque eu vi até no meme hoje que tem muita gente tendo sonhos estranhos, sonhos do passado, sonhos que não tem nada a ver. E eu acredito que é devido ao estresse, né? De tanta notícia, de tanto medo, que a nossa mente aí na hora de dormir, a gente já escuta uma meditação, Nalva, para você relaxar antes de dormir. Porque as pessoas estão indo dormir muito preocupadas e aí acabam tendo pesadelo mesmo. excelente. Ótimo. Doutor, então vamos encerrar a live, porque daqui a pouco o Instagram ele corta a gente do nada e a gente fica sem se despedir. Quero te Beleza. agradecer mais uma vez, ótimas dicas. Espero que todo mundo que assistiu essa live pegue um caderno e uma caneta na mão para anotar, porque são dicas preciosas, tá? Muito obrigada, desejo sucesso aí na tua carreira. Nossa, eu que agradeço o convite, Michelle. Adorei ter participado, adorei falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto tanto, que são mudanças no Uhum. estilo de vida que podem trazer benefícios para a saúde mental. Então, gente, não esquece, cuida da alimentação, atividade física, da qualidade do sono, do controle de álcool e cigarro, dos relacionamentos, tá? Fica perto de quem você gosta e de quem gosta de você.
Ótimo. Faz bastante chamada de vídeo aí. Ó, o Gérbio tá perguntando de meditação. Gérbio, entra no meu canal do YouTube, Psicóloga Michele do Bem, que tem meditação lá especial para ansiedade, tá bom? Gente, obrigada então por quem assistiu a gente, por quem participou. A Simone lá da minha cidade de Caloré. Obrigada, Simone. E um beijo, boa noite, né, por quem nos acompanhou ao vivo, interagiu com a gente. E sucesso, doutor. Muito obrigada novamente Obrigado. pela Beijo, dica. Eduardo, que tá mandando beijo ali. Tchau, tchau, Michele. Eu vou postar uma foto agora no feed, que eu tirei um print aqui da nossa. Vamos tirar outro print aqui. Sorri. Vamos. Aê! Vou postar no feed, daí vocês comentem lá o que vocês acharam, porque depois isso aqui some, né, de 24 horas, mas na foto a gente dá para ler os comentários e talvez esclarecer alguma dúvida, tá bom? E podem sugerir outros temas de lives também, que a gente pode fazer mais pra frente, né? Acho que ajuda. Claro, quarentena do bem aí, pode... É sempre bom associar, né, psiquiatria e psicologia. Eu acho, assim, que quem faz o tratamento correto, né, doutor, tem tudo para melhorar e se unir, né, os dois tratamentos. E é investimento, né? Você falou também uma frase que eu adoro: investimento. Tchau, doutor. Boa noite. Tchau, tchau. Um beijo a todo mundo.